Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã deste dia 17 de outubro do ano da graça de 2020 e fazemos-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, na província de Ontário, Canadá, e somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação e pela fidelidade ao projeto de Jesus Cristo dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Pedimos desculpa por estes minutos, fomos perdendo, mas às vezes as coisas não correm como nós queremos, o computador, isto e aquilo, e temos que verificar. Nós hoje na igreja celebramos Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. A cor vermelha que se usa na igreja, tanto da estola como da casula na Eucaristia, no dia dos mártires, significa que este nosso irmão Inácio de Antioquia, era a cidade, deu o seu sangue pela causa de Jesus Cristo. Inácio foi o sucessor de São Pedro no governo da igreja de Antioquia. O primeiro bispo de Antioquia foi São Pedro, depois ele veio para Roma, onde veio a ser também mártir, e Inácio foi aquele a quem a igreja confiou, a igreja de Antioquia. Portanto, é o sucessor de São Pedro. É muito importante nós na igreja vermos, conhecermos, meditarmos sobre o trabalho e a ação da igreja, dos padres da igreja, dos sucessores dos apóstolos. Um período de 300 anos, 400 anos, de grandes homens que foram fiéis ao testemunho transmitido pelos apóstolos. Santo Inácio de Antioquia foi o sucessor de São Pedro em Antioquia. Foi condenado às feras, a morrer nas feras, naquelas praças públicas, como sinal para que as autoridades usavam para dissuadir, para que as pessoas não aderissem ao cristianismo. Foi conduzido a Roma e aí, no tempo do Império Trajano, recebeu a gloriosa coroa do martírio, no ano 107. Portanto, no início do século II. Durante a viagem escreveu 7 cartas a várias igrejas, nas quais se refere com profunda sabedoria e erudição a Cristo, à organização da igreja e aos princípios fundamentais da vida cristã. A sua memória era celebrada neste dia já no século IV, em Antioquia. E vamos hoje, no dia da festa do martírio de Santo Inácio de Antioquia, rezar o Salmo 91. O Salmo 91 fala-nos do louvor ao Deus Criador. E Santo Atanásio diz a respeito deste Salmo: os louvores se proclamam pelos feitos de Cristo. Os louvores todos que nós temos que dar a Deus encontram o seu auge, como que o cimo da pirâmide, nos feitos por Jesus Cristo, no derramamento do seu sangue, porque Ele é o Filho de Deus, foi enviado pelo Pai para que nós tivéssemos em Cristo, louvássemos as obras do Deus Criador. E diz assim o Salmo 91: como é bom agradecermos ao Senhor e cantarmos salmos de louvor ao Deus Altíssimo.
anunciar pela manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira, de 10 cordas e da harpa, com canto acompanhado ao som da cítara. Pois me alegraste, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem sensato não entende, só o estulto não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, ou prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se, e os malfeitores serão todos dispersos. Vós me deste toda a força de um touro, e sobre mim um óleo puro derramastes. Triunfante posso olhar meus inimigos, vitorioso escuto a voz dos meus gemidos. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios do meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão: é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é bom cantar salmos em louvor ao Deus Altíssimo. A primeira leitura que nos é apresentada hoje pela Igreja para refletirmos é tirada da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 15. E diz assim: Irmãos, o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que Ele vos torne numa vida pura, sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade do nosso Senhor. Então São Pedro, nesta segunda epístola de São Pedro, diz que aquilo que nós temos que esperar da promessa do Senhor é novos céus e nova terra, para onde nós caminhamos. Esta terra onde vivemos é uma imagem daquilo em que vamos viver em Deus. Na viagem que Santo Inácio fez para Roma, depois da condenação para vir ser martirizado em Roma, escreveu várias cartas a várias igrejas. As igrejas eram como a nossa, como todas as igrejas que eram fundadas e onde se reuniam, cada igreja com os seus problemas, com as suas dificuldades, onde se celebrava o mistério de Jesus Cristo, a Eucaristia, onde os cristãos, os batizados, se reuniam à volta da mesa do pão eucarístico. E Santo Inácio escreve uma carta aos romanos e diz assim, depois de saber que ia ser condenado: sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras. Portanto, ele no barco, na viagem, a escrever as cartas, sabia para onde caminhava. Tenho escrito a todas as igrejas, e a todas elas faço saber que morro por Deus com alegria, desde que vós não me impeçais. Suplico-vos, não demonstreis por mim uma benevolência inoportuna. Deixai-me ser alimento das feras. Por elas pode-se alcançar a Deus. Sou trigo de Deus,
Serei triturado pelos dentes das feras para tornar-me o puro pão de Cristo. Rogai a Cristo por mim, para que por este meio me torne sacrifício para Deus. Santo Inácio pede à comunidade de Roma que não interfira, não faça grandes pedidos, não impeça, nem use da força para impedir que Inácio seja triturado pelas feras, porque ele via nisso a coroa da glória, a coroa do martírio. A igreja dos primeiros tempos é uma igreja coroada pelo martírio, pela oblação a Cristo. E então Santo Inácio pede à comunidade que não interfira. Nem as delícias do mundo, nem os reinos terrestres são vantagens para mim. Mais me aproveita morrer em Cristo Jesus do que imperar até aos confins da terra. Procuro a Ele que morreu por nós. Quero a Ele que por nossa causa ressuscitou. Meu nascimento está iminente. Perdoai-me, irmãos. Não me impeçais de viver. Não desejeis que eu morra, eu que tanto desejo ser de Deus. Não me entregueis ao mundo, nem me fascineis com o que é de material. Deixai-me contemplar a luz pura. Quando lá chegar, serei homem. Concedei-me ser imitador da paixão do meu Deus. Se alguém o possui no coração, entenderá o que quero e terá compaixão de mim, sabendo quais os meus impedimentos. O príncipe deste mundo deseja arrebatar-me e corromper meu amor para com Deus. Nenhum de vós aí presentes o ajude. Pondo-vos do meu lado, ou melhor, do lado de Deus, não podeis dizer o nome de Jesus Cristo enquanto cobiçais o mundo. Que a inveja não mora em vós. Mesmo que eu em pessoa vos rogue, não me acrediteis. Crede antes no que vos escrevo, desejando morrer. Santo Inácio avisa aos cristãos, mesmo que ele grite pela dor e pelos dentes das feras, não acreditem, porque ele tinha medo de não ser capaz de enfrentar o martírio e nos últimos momentos procurar refúgio e suspirar por ajuda. Meu amor está crucificado, a matéria não me inflama, porque uma água viva e murmurante dentro de mim me diz em segredo: vem para o Pai. Não sinto prazer com o alimento corruptível, nem com os prazeres deste mundo. Quero o pão de Deus, a carne de Jesus Cristo, que nasceu da linhagem de Davi, e quero a bebida, o seu sangue, que é a caridade incorruptível. Não quero mais viver segundo os homens. Isto acontecerá se vós quiserdes. Rogo-vos que o queirais para alcançardes também vós a misericórdia. Com poucas palavras dirijo-me a vós. Acreditai em mim. Jesus Cristo vos manifestará que digo a verdade. Ele, a boca verdadeira pela qual o Pai verdadeiramente falou. Pedi vós por mim, para que eu consiga, não por motivos carnais, mas segundo a vontade de Deus vos escrevi. Se for martirizado, vós me quiseste bem. Se rejeitado, vós me odiaste. Nós cristãos temos que olhar para a força interior destes homens, da igreja dos padres, da igreja dos mártires, que sabendo que ia ser martirizada, pedia aos irmãos que mesmo se ele vacilasse na última hora, que não o socorressem, deixassem seguir o seu caminho. E nós cristãos, num mundo que às vezes vivemos cheios de paixões por este mundo, cheios de paixões erradas, cheios de paixões por coisas que passam, que usamos, podemos usar enquanto por cá estivermos, mas que não são nossas. Santo Inácio
demonstra uma firmeza, uma coragem tremenda, uma grandeza interior, e nós, como cristãos, temos que procurar entender esta força que guiava os homens de Deus, a igreja primitiva. Os nossos irmãos evangélicos, muitas correntes, erroneamente, mais tarde, no século IV, houve um concílio em Éfeso, e um concílio com toda a igreja, e dizem erroneamente que a igreja começou nesse concílio. E nós, sabendo que isto é um grande erro, olhando para o sacrifício, para o amor de tantos irmãos cristãos, Santo Inácio foi bispo de Antioquia, não foi papa, mas papas, houve 33, penso que 33 papas antes do concílio de Éfeso, e alguns só estiveram um ano, foram logo martirizados. Como é que se pode esconder este período da história? A gente sabe que o objetivo é dizer que a igreja é uma organização mundana, feita por homens, por critérios de homens, mas nós temos que ser fiéis à verdade, temos que ser fiéis àquilo que é o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo, é de Jesus Cristo que emana este projeto e que, apesar dos erros dos homens, continua a ser guiada pelo seu Espírito Santo. Neste dia de Santo Inácio, adoremos a Deus, que por meio do seu Filho trouxe ao mundo vida e esperança, e peçamos humildemente: Senhor, ouvi-nos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, Pai de todos os seres humanos, que nos fizeste chegar ao princípio deste dia, dai-nos viver unidos a Cristo para louvor da vossa glória. Senhor, ouvi-nos. Conservai e aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, que derramaste em nossos corações. Senhor, ouvi-nos. Fazei que os nossos olhos estejam sempre voltados para vós, para correspondermos com generosidade e alegria ao vosso chamamento. Senhor, ouvi-nos. Defendei-nos das ciladas e seduções do mal, e protegei os nossos passos antes que tropecemos. Senhor, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que ornamentais a vossa Igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos bom dia e que o testemunho da Igreja dos Mártires, e hoje celebrando Santo Inácio de Antioquia, devorado no Coliseu em Roma, como tantos cristãos,
pelas feras como um espetáculo triste, mas com o objetivo de evitar que mais pessoas aderissem às doutrinas de Jesus Cristo, nós vamos viver este dia com alegria, pensando naquilo que são as nossas prioridades, os nossos princípios, a nossa orientação de vida. A todos, bom dia.